Quando pensamos em grandes oradores, Donald Trump não é o primeiro nome que vem à mente. For President of the United States, I will be the greatest jobs president that God ever created. Figuras como o estadista romano Cícero ou Winston Churchill, Obama, Martin Luther King são frequentemente mencionadas como exemplos de eloquência e habilidade de argumentar de forma clara e poderosa. Em contraste, o estilo do Trump é marcado por frases desajeitadas, I'm gonna bomb the shit out of him. I don't care. gramática simplória, um jeito repetitivo de se expressar. Por exemplo, em sua campanha presidencial de 2016, quando ele ficou repetindo: "Vou construir um grande muro. We're gonna make them pay for that wall." E ninguém constrói um muro melhor do que eu." Esse discurso, na época, foi altamente criticado pela sua simplificação de problemas complexos e da sua fanfarronice. Em 2020, Trump não foi reeleito, mas em pleno 2024 estamos vendo o cenário de 2020 se repetir com a possibilidade de Trump voltar ao poder. And this is unchanged. Embora seu estilo de falar não seja tradicionalmente eloquente, ninguém pode negar que traz resultados. Ele é convincente, persuasivo e extremamente eficaz ao motivar o seu público a agir. A questão é, como ele consegue isso? Vamos agora à análise da oratória de Donald Trump. Donald John Trump, nascido em 14 de junho de 1946 em Nova York, é um empresário, uma personalidade da televisão e político americano que serviu como 45º presidente dos Estados Unidos, de 2017 a 2021. Antes da sua carreira política, o Trump já era conhecido por seu império imobiliário e pelo reality show The Apprentice. É o Aprendiz, que a gente conheceu aqui no Brasil também. A sua entrada na política foi marcada por uma campanha altamente controversa e também, em certos aspectos, inovadora, que o levou à Casa Branca como uma figura outsider, um forasteiro do cenário político tradicional que poderia fazer frente ao establishment ou ao poder dominante. E no vídeo de hoje eu separei 3 grandes áreas que o Donald Trump domina em sua comunicação e que fizeram ele ter esse êxito. E o primeiro ponto é: ele domina técnicas avançadas de debate. Eu não sei se você sabe, mas eu sou um ex-praticante de um esporte chamado debate competitivo. Lá nesse esporte, eu acabei ganhando mais de 20 prêmios de debate em 3 línguas diferentes, trouxe para o Brasil os primeiros títulos em espanhol e fui o único brasileiro a ser juiz-chefe de 2 campeonatos mundiais de debate, em português e em espanhol. E como um profissional de debate, que inclusive já deu aulas de debate no exterior, eu posso comprovar que Donald Trump ele é muito versado em argumentação. Frankly, we did win this election. No dia 27 de junho de 2024, aconteceu o primeiro debate dessa eleição de 2024 entre Trump e Biden. E essa espécie de reprise de 2020 trouxe à tona esse tópico da habilidade do Trump de convencer os outros, muitas vezes não tendo a verdade a seu favor, de acordo com alguns. E eu resolvi separar alguns momentos do debate que me chamaram a atenção para te mostrar essas técnicas de oratória que ele utiliza. Eu não duvido nada que o Donald Trump leu e estudou muito a fundo este livro aqui, do Arthur Schopenhauer. Schopenhauer foi um filósofo e dentre os diversos livros que ele escreveu esse livro aqui, A Arte de Ter Razão. 38 estratégias para vencer qualquer debate. E aqui vai ter umas coisas meio absurdas. Vou dar um exemplo aqui, ó. Deixe o seu oponente desequilibrado. Encontre e explore o ponto fraco. Então assim, é um livro um pouco duvidoso. Mas qual que era a tese do Schopenhauer? Ele falava assim: não adianta você ter razão. Você precisa ficar com a razão. Às vezes você tá certo, mas por não saber técnicas de debate, o público dá a razão para outra pessoa. Ele falava: o filósofo ele tá muito preocupado com a busca pela verdade. Isso é muito legal. Só que você tem que convencer os outros que a verdade é verdade. É verdade. Então você também precisa de técnicas de debate. Ele escreveu esse livro que hoje é usado por muitas pessoas no ramo político como um manual. E algumas das técnicas aqui o Trump utilizou muito nesse debate. Vamos a quais são elas. Em primeiro lugar, apelo à emoção. O Trump sabe exatamente como tocar nas emoções do seu público, utilizando medo, orgulho e esperança para criar uma conexão poderosa. Quem também faz isso? Lula, Bolsonaro, que são pessoas que a gente já analisou. Eu vou deixar os vídeos de análise deles aqui para você assistir. Mas perceba como no debate ele a todo momento te traz essa sensação de você deveria sentir vergonha de não ser respeitado internacionalmente. And because of his ridiculous
insane and very stupid policies, people are coming in and they're killing our citizens. Porque os Estados Unidos virou uma chacota internacional. Você deveria ter medo de uma terceira guerra mundial. Se o Biden for eleito, vai ter uma terceira guerra mundial. Eu consigo impedir essa guerra. Você sabe, né, que tá vindo um monte de imigrante e tá matando a sua família? Pois é, você deveria ter medo dessa violência. A segunda técnica de debate que ele utiliza é desestabilizar o oponente. Quando ele faz repetidos ataques, em dado momento, o oponente sai de si, perde a racionalidade e o equilíbrio e não consegue sequer utilizar os seus próprios pontos fortes a favor. Então, quando Trump fala no debate, por exemplo, que He's the one that killed people with the bad water and hundreds of thousands of people dying. os atos do Biden são criminosos. Ou então, quando o Biden fala uma coisa meio confusa, ele diz: olha, não entendi o que ele falou, eu acho que nem ele entende o que ele está falando. Isso são provocações para desequilibrar emocionalmente o adversário. Outra técnica é fugir do assunto, quando é um ponto que pode ser considerado como uma vulnerabilidade. Um exemplo disso foi quando Trump foi confrontado em relação à invasão do Capitólio. Foi aquele episódio em que vários apoiadores do Trump invadiram o Capitólio, que é basicamente o Congresso Nacional dos Estados Unidos, porque não concordaram com o resultado da eleição, porque se suspeitava de uma fraude. E aí falaram: pô, Trump, e aí? Você instigou eles? Como é que é? Ele deu uma resposta evasiva, tirou o foco dele. Outro momento, quando perguntaram pro Donald Trump: você vai respeitar o resultado dessa eleição? Você se compromete nesse momento a respeitar o resultado da eleição, não importa qual for? Aí ele falava de várias outras coisas. Aí a jornalista teve que perguntar 3 vezes: você vai respeitar o resultado ou não? Do you accept the results of the election, regardless of who wins? Yes or no, please. If it's a fair and legal and good election, absolutely. E aí entra um ponto que ele é mestre, que é o domínio de narrativas. Ele chegou e falou assim: é óbvio que eu vou respeitar se for uma eleição justa. Ou seja, ele se recusa a responder apenas com sim ou não. Ele já vai lá e fala: vou respeitar, desde que não haja fraude. Outra narrativa que ele utiliza é quando ele fala: ei, deixa eu ser bem sincero, eu adoraria que o Biden tivesse sido um bom presidente, porque daí eu nem precisaria estar aqui, poderia estar aproveitando em um lugar gostoso a minha vida, mas não, eu tive que voltar aqui porque ele destruiu os Estados Unidos e eu preciso fazer a América grande de novo. Running again. I wasn't really going to run until I saw the horrible job he did. Então perceba como essas narrativas, elas emplacam na cabeça das pessoas. Outra técnica de debate avançada que o Trump usa é dar apelidos e rótulos para os seus adversários. Isso acaba descredibilizando eles de uma maneira simples e memorável. Então lá em 2016, que ele concorreu contra Hillary Clinton, chamava ela de Crooked Hillary, que é tipo assim, Hillary criminosa. O exemplo número 2, Sleepy Joey, que é como ele chamava o Biden. Sleepy Joey, o Joey dorminhoco, porque ele é um velhinho que às vezes não tá com energia, e assim vai. Enquanto de um lado o Trump domina técnicas de debate, do outro o Biden foi altamente criticado. Inclusive levantou um sinal vermelho no Partido Democrata se ele seria a pessoa ideal para combater o Trump, porque foi uma surra esse debate. But also painful moment of the debate when Trump hit him with that one-liner and said, I don't know what he just said, and I don't think he does either, because I laughed out loud. O Biden nesse debate estava perdendo a linha de raciocínio em alguns momentos, perdia o foco, dava respostas que pareciam sem sentido. Ele foi amplamente criticado por uma falta de clareza e coesão em suas falas. O maior exemplo foi quando ele falou do Medicare, que ele falou de maneira completamente descontextualizada e o Trump deu uma invertida. Look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. President Trump? Well, he's right. He did beat Medicare. He beat it to death, and he's destroying Medicare. Ele também falou que na América tem 1.000 trilionários. What I'm going to do is fix the tax system. For example, we have 1,000 trillionaires in America. I mean, billionaires in America. Um segundo ponto da oratória do Biden, que foi altamente criticada, é que ele não mostrou energia. Parecia que nem mesmo ele acreditava no que ele estava falando. A sua performance foi descrita como um boxeador encurralado no ringue, lutando para se manter vivo, para não levar um nocaute. Outra crítica da oratória do Biden é que ele não foi tão incisivo quanto poderia. Ele teve grande dificuldade em explorar as fraquezas do Donald Trump. Por exemplo, no tema do aborto. Ele poderia ter pressionado mais. Em contraste, o Trump era um mestre de desviar essas críticas e manter o foco em atacar o Biden. He's willing to, as we say, rip the baby out of the womb in the 9th month and kill the baby. Nobody wants that to happen. Democrat or Republican, nobody wants it to happen. Falando em atacar, o Biden em vários momentos tentou atacar o Donald Trump, mas ele não conseguiu efeito. Chamava o Trump de criminoso, mas essas provocações nem arranhavam a superfície do Trump, que permaneceu disciplinado, focado, estável e conseguiu sair vitorioso
desse debate. Tudo isso que nós falamos é sobre as técnicas de debate que foram aplicadas. O segundo grande ponto da oratória do Trump é que ele fala com poder. Como assim? Existe um passo a passo para sua fala ser vista como mais convincente. E eu vou te falar esse passo a passo agora. Tudo se resume a aumentar o grau de certeza do que você está falando, porque assim você conseguirá influenciar pessoas de modo mais simples. As pessoas tendem a acreditar em quem parece saber o que está falando. Imagina que uma pessoa fala assim, talvez vá chover, não sei. Talvez a pessoa que está ouvindo pegue o guarda-chuva. Agora, se uma pessoa fala 100% de chance de chover hoje, se você não sair com o guarda-chuva, você vai se molhar. É muito mais provável de você pegar o guarda-chuva. Então você percebeu que, de acordo com a linguagem que você usa, você consegue moldar comportamentos de forma mais fácil ou não? E como que você consegue influenciar as pessoas com a sua linguagem com uma comunicação poderosa? Vou te ensinar agora. Em primeiro lugar, deixar de lado as evasivas, e o Donald Trump é mestre nisso. Perceba que quando você fala de modo evasivo, as pessoas são menos propensas a ouvir um conselho ou uma recomendação. Alguns exemplos de palavras evasivas que expressam incerteza e ausência de confiança na sua afirmação. Talvez, pode ser, parece, eu acho, tipo, meio que, mais ou menos, geralmente, um pouco. Elimine isso da sua comunicação. Em segundo lugar, use categóricos. Mostre que você tem confiança, que o curso de ação a ser tomado é óbvio e as pessoas vão estar mais propensos a seguir a sua sugestão. Não compartilhe opiniões, compartilhe verdades sobre o mundo. E o Trump é mestre nisso. Quando você usa palavras fortes como indiscutivelmente, inegável, obviamente, garantido, absolutamente, inquestionável, sempre, são palavras fortes, palavras categóricas que aumentam a confiança. Em terceiro lugar, para falar de forma poderosa, não hesite. O que é hesitação? São aquelas palavras de preenchimento que você faz assim, tipo, se você tira essas palavras, isso significa menos hesitação, mais convicção e, portanto, mais convencimento. Essas hesitações, elas são ainda piores que as evasivas, pois minam o seu poder, a sua autoridade, mostra que você não é um especialista, que você não sabe o que você está falando, que você está incerto e inseguro. Em vez de ficar hesitando, simplesmente faça pausas. Quando você pausa, você dá ao público tempo para processar o que foi dito. Isso vai aumentar a sua autoridade. E agora vamos para o terceiro grande elemento da oratória do Trump. Ele fala com simplicidade. Assim como o Bolsonaro, assim como o Lula, o Trump utiliza uma linguagem simples, direta, que ressoa com o cidadão comum. Ele evita jargões políticos, termos complicados. Ele prefere frases curtas e impactantes. Um exemplo disso é o seu slogan, Make America Great Again, faça a América grande de novo. Simples e poderoso, que se tornou a marca da sua campanha. Só que o Trump, ele levou a simplicidade para outro nível. Saiu um estudo bem perturbador, que mostra que o Donald Trump se comunica no nível mais baixo dos últimos 15 presidentes. Essa análise levou em conta os padrões de fala dos presidentes desde Hoover, usando uma métrica que se chama a escala Flash-Kincaid. O que é a escala Flash-Kincaid? Essa escala foi desenvolvida em 1975 pela Marinha dos Estados Unidos para avaliar a dificuldade relativa dos seus manuais de treinamento. Então, basicamente, é uma escala que analisa a linguagem e diz: isso aqui é fácil de entender, isso aqui é difícil de entender. Isso aqui, para você entender, você tem que estar no ensino médio. Não, isso aqui qualquer criança consegue entender. Então, essa é a ideia. E aí, essa análise avaliou 30 mil palavras que cada presidente falou no cargo e classificou de acordo com essa escala Flash-Kincaid. E chegou à conclusão que o Trump se comunica com uma pessoa que está na quarta série, que é o pior comunicador desde o Harry Truman, que era um presidente que falava no nível da sexta série. Já no topo da lista estavam os presidentes Hoover e Jimmy Carter, que, para você entender, basicamente você tinha que estar no ensino médio, e o Barack Obama estava em terceiro lugar, que você tinha que estar no 9º ano para entender o que ele estava falando. E esses foram os pontos marcantes da comunicação do Donald Trump. Você concorda com esses pontos ou discorda? Quero saber a sua opinião no vídeo. Aproveita e já se inscreve no canal e deixa o seu like para ficar sabendo de mais análises de comunicação como essas, e eu te espero na próxima análise de oratória. Tamo junto!